Você acorda todos os dias antes do sol nascer, não porque quer, mas porque alguém espera que você já esteja de pé quando a casa acordar. Você entra pela porta dos fundos, sempre pela dos fundos. Aprendeu cedo que aquele não é o seu lugar mesmo sendo você quem limpa, organiza e sustenta aquela rotina. Você ouve piadas que fingem ser brincadeiras, comentários sobre seu jeito de falar, sobre sua roupa, sobre saber o seu lugar. E você engole tudo, porque precisa do trabalho, porque tem contas, porque aprendeu que reclamar só piora. Com o tempo, você deixa de responder, depois deixa de reagir, e um dia percebe que também deixou de sentir. Eles acham que você não escuta, acham que você não entende, acham que você não percebe as conversas atrás da porta, os segredos ditos em voz baixa, os erros cometidos com arrogância demais para se esconder. Eles veem você como invisível, e talvez esse tenha sido o maior erro deles, porque enquanto você limpa o chão, você observa os passos. Enquanto prepara o café, você escuta as brigas. Enquanto arruma os quartos, você aprende quem eles realmente são. Durante muito tempo, você acreditou que era apenas uma vítima, alguém esmagada pela humilhação diária. Mas existe uma pergunta que começa a surgir, silenciosa, incômoda, impossível de ignorar. Dorso da mão com o dedo indicador apontando para a direita. Em que momento sobreviver deixou de ser o objetivo? E se tornar alguém diferente passou a ser uma escolha? Porque o que aconteceu com você foi injusto. Disso não há dúvida. Mas o que você fez depois? O que muda toda a história? E se fosse você? A casa é grande demais para quem nunca se sentiu parte dela. Os corredores são largos, silenciosos, frios nas primeiras horas da manhã. Cheiro de produto de limpeza se mistura ao café recém-passado. E tudo parece sempre impecável menos você. Você conhece cada detalhe daquele lugar melhor do que qualquer um que mora ali. Sabe qual porta range, qual degrau faz barulho, qual armário não deve ser aberto com força. Sabe os horários, os humores, as manias. Sabe quando é melhor ficar invisível. O dia começa sempre igual, o uniforme limpo, o cabelo preso, a postura baixa, não por submissão consciente, mas porque o corpo aprende antes da mente. As ordens vêm em tom de superioridade disfarçada de educação. Os olhares dizem mais do que as palavras. Você percebe quando algo some e todos olham primeiro para você. Quando algo quebra e o silêncio pesa como acusação. Você se acostumou a ouvir seu nome sendo chamado sem respeito, ou pior, a não ser chamado de nada. No começo, você chorava escondido, depois ficou com raiva. Agora, só observa. Existe algo perigoso em observar demais, porque observar faz entender, e entender muda a forma como você enxerga as pessoas. Você vê a fragilidade por trás da arrogância, as mentiras mal contadas, os medos que eles nunca admitiriam em voz alta. Sem perceber, algo muda dentro de você. Não é ódio declarado, não é vingança explícita, um silêncio diferente, um cálculo, uma frieza que parece proteção. Você ainda se vê como vítima, e talvez seja. Mas, aos poucos, começa a surgir uma pergunta que você nunca se permitiu fazer. Até que ponto a dor explica quem você se torna? E a partir de quando ela apenas serve de desculpa? Porque esta história não começa no dia em que tudo deu errado. Ela começa no dia em que você parou de sentir culpa. E é aí que o verdadeiro problema começa. Você lembra exatamente do primeiro dia naquela casa, não porque foi especial, mas porque foi ali que você aprendeu que dignidade também cansa. A entrevista foi rápida demais. Não perguntaram muito sobre você. Perguntaram se sabia cozinhar, limpar, se virar. Perguntaram se tinha filhos, se morava longe, se dava problema. Você respondeu tudo com a cabeça baixa e a voz firme, como quem já sabia que qualquer hesitação podia custar caro. Quando a patroa olhou para o marido e disse ela serve, você entendeu. Não era contratação, era aceitação temporária. Nos primeiros dias, você se esforçou mais do que precisava. Chegava cedo, saía tarde, limpava o que já estava limpo, refazia o que já estava feito. Não por perfeccionismo, por medo. Medo de errar, medo de ouvir aquele tom específico de voz que mistura desapontamento com superioridade, medo de ser substituída por alguém melhor, mais silenciosa, mais obediente. No começo, as humilhações eram sutis, disfarçadas de comentário solto. Nossa, você nunca tinha visto isso antes. Da onde você morava era assim mesmo. Gente simples é tudo igual. Eles riam. Você também forçava um sorriso, porque rir junto parecia menos doloroso do que ficar sozinha. O primeiro episódio que te marcou aconteceu numa terça-feira comum, nada de especial. Você tinha acabado de passar o café quando ouviu o barulho do copo quebrando. O filho mais novo tinha derrubado, mas o olhar veio direto para você. Olha o que você fez. Você tentou explicar. Disse que não estava ali, que tinha sido um acidente. Mas explicação, naquele lugar, sempre soava como desculpa. Sempre alguma coisa, né?
tem que prestar mais atenção. Você se abaixou para limpar os cacos enquanto eles continuavam conversando, como se você não estivesse ali, como se estivesse no mesmo nível do pano no chão. E foi ali, ajoelhada, sentindo o cheiro forte do detergente, que você percebeu algo importante. Ninguém queria saber da verdade, queriam alguém para culpar. Naquele dia, você engoliu seco, mas algo ficou atravessado. Com o tempo, os episódios foram se acumulando. Um prato devolvido porque não estava no ponto. Uma roupa refeita porque não cheira a limpeza. Uma bolsa revistada discretamente quando algo sumia. Sempre discreto, sempre educado, sempre cruel. Você começou a perceber padrões. O humor da patroa piorava quando brigava com o marido. O marido descontava quando se sentia diminuído no trabalho. Os filhos aprendiam rápido quem era seguro desrespeitar. E você estava sempre disponível. No começo, você sentia raiva. Depois, tristeza. Mais tarde, um cansaço profundo. Até que um dia você simplesmente parou de reagir. Não foi uma decisão consciente. Foi adaptação. Seu corpo aprendeu a ficar neutro. Seu rosto inexpressivo. Sua voz baixa. Mas sua mente ficou alerta. Você começou a ouvir mais, a lembrar mais, a ligar pontos. Sabia quando o casal discutia por dinheiro. Sabia quando o cartão estourava. Sabia quando uma conta atrasava. Sabia dos problemas que eles nunca comentariam com alguém do mesmo nível. E percebeu algo perigoso. Quanto mais você sabia, mais invisível parecia. Eles falavam perto de você como se você fosse um móvel. Comentavam decisões importantes enquanto você passava pano. Discutiam estratégias, erros, falhas na sua frente. Você não pediu essas informações, mas elas vinham, e cada palavra escutada era como uma pequena moeda guardada no bolso, não para gastar agora, mas para o futuro. O dia que realmente te mudou, no entanto, veio meses depois. A patroa tinha convidado amigas para almoçar. Você preparou tudo com cuidado. Mesa posta, comida quente, casa impecável. Durante o almoço, você circulava silenciosa, repondo pratos, retirando copos. Até que uma das amigas perguntou: "Ela mora aqui?" A patroa riu. "Imagina, isso aqui não é pensão." Todas riram. Você sentiu o rosto esquentar, mas continuou andando. Então veio a frase: "Mas é de confiança, né? Porque hoje em dia." A patroa olhou para você, sorriu e disse: "A gente nunca sabe." Aquilo não foi uma acusação direta. Foi pior. Foi a certeza de que, mesmo depois de tudo, você continuava sendo vista como ameaça. Naquela noite, em casa, você demorou a dormir. Pensou em sair. Pensou em procurar outro trabalho. Pensou em denunciar. Mas pensou também nas contas, no aluguel, no medo de não conseguir nada melhor. Pela primeira vez, um pensamento diferente apareceu. Talvez eu precise aprender a jogar. Não era vingança, não ainda, era sobrevivência. Você voltou no dia seguinte como sempre, uniforme limpo, postura baixa, rosto neutro, mas algo tinha mudado. Você não se via mais apenas como vítima, via-se como alguém que precisava se proteger custasse o que custasse. E, sem perceber, naquele dia, você não engoliu só a humilhação. Você engoliu a culpa, e quando a culpa vai embora, algo muito mais perigoso encontra espaço para crescer. No começo, nada do que você fez pareceu errado, parecia apenas necessário. Depois daquela noite mal dormida, algo mudou na forma como você entrava na casa. Não no corpo, no olhar. Você continuava chegando cedo, continuava limpando, cozinhando, organizando tudo. Nada externo denunciava diferença alguma, mas por dentro, você começou a se permitir algo novo. Questionar sem culpa. Quando a patroa reclamava do café, você não pedia desculpa imediatamente, apenas refazia. Quando o marido levantava a voz, você não se encolhia, ficava neutra. Não era enfrentamento, era economia emocional. Você começou a perceber que pedir desculpa o tempo todo não diminuía os ataques. Às vezes, até incentivava, então parou. A primeira pequena decisão veio quase sem querer. Você sabia que a patroa tinha um hábito. Guardava dinheiro vivo dentro de um envelope no fundo da gaveta do quarto. Era emergência, dizia. Emergência que nunca chegava. Você descobriu isso por acaso enquanto guardava roupas. Fechou a gaveta rápido. Não tocou em nada. Naquela noite, você pensou nisso mais do que deveria. Não no dinheiro, na desigualdade. Pensou nas horas extras nunca pagas. Nos atrasos esquecidos. Nos comentários atravessados. Pensou que se reclamasse, perderia tudo. E que ninguém sentiria sua falta. No dia seguinte, ao limpar o quarto, você abriu a gaveta novamente. O envelope estava lá. Você não contou o dinheiro. Pegou apenas uma nota. Seu coração disparou. O corpo ficou quente, mas curiosamente não veio culpa. Veio justificativa. Isso é meu. É só uma parte do que nunca me pagaram. Ela nem vai perceber. E não percebeu. Naquele dia, nada aconteceu. Nenhuma acusação. Nenhum olhar diferente. O mundo seguiu exatamente igual. E isso foi perigoso, porque ensinou algo novo. Nem toda linha ultrapassada cobra preço imediato.
Depois disso, você voltou a ser cuidadosa. Não repetiu, por semanas, mas algo tinha sido ativado. Você começou a notar como pequenas falhas da casa eram sempre atribuídas a você. Um copo fora do lugar, um objeto sumido, uma porta destrancada, mesmo quando você tinha certeza de que não foi. Então, quando um dia o marido reclamou que não encontrava um documento importante, você ficou em silêncio. Sabia exatamente onde estava. Tinha visto a patroa guardar em outro lugar dias antes. Você poderia ter falado, mas não falou. Não por maldade, por cansaço. Ele passou o dia irritado. A discussão do casal foi intensa naquela noite. Você ouviu tudo da cozinha. Pela primeira vez, sentiu algo estranho. Uma sensação de equilíbrio, não alegria, não satisfação, equilíbrio. Como se, por um instante, a balança tivesse deixado de pesar só para um lado. Você começou a observar ainda mais, a notar mentalmente horários, rotinas, fraquezas, não para usar. Você repetia isso para si mesma, apenas para saber. Quando a patroa gritava com você na frente dos filhos, você engolia, mas guardava. Quando fazia piada sobre seu jeito de falar ao telefone, você sorria, mas guardava. E tudo o que você guardava virava argumento interno. Eles não são melhores, eles erram, eles mentem, eles se humilham. Então por que você deveria ser perfeita? Aos poucos, você começou a atrasar alguns minutos. Nada demais, quase imperceptível. Quando questionada, dizia que o ônibus demorou. Era verdade. Às vezes, você começou a fazer exatamente o que estava no contrato. Nada além, nada extra. E isso incomodou mais do que qualquer erro. A patroa reclamou que você estava diferente. Você respondeu com um não sei educado. Não houve grito, mas houve frieza. E frieza dói mais. Em um sábado, enquanto limpava a sala, você ouviu a patroa ao telefone falando de você. Não por maldade explícita, por descuido. Difícil confiar totalmente. A gente nunca sabe de onde vem. Aquilo te atingiu mais do que xingamento, porque confirmou algo que você já sentia. Não importava o quanto você se esforçasse, você nunca deixaria de ser risco. Naquela noite, você pegou outra nota do envelope. Dessa vez, sem hesitar tanto. A justificativa veio pronta. Eles falam de mim como se eu fosse criminosa. Então qual a diferença? Você começou a perceber que as justificativas ficavam mais rápidas, mais automáticas. E isso te assustou por um segundo. Mas o medo passou quando você pensou que ninguém se importava com seus limites antes. Então por que você deveria se importar agora? Um dia, a patroa te acusou de ter quebrado um objeto caro. Você sabia que não foi você, tinha sido o filho. Você tentou explicar. Ela cortou. Sempre tem desculpa. Naquele momento, algo se rompeu. Você não gritou, não chorou, não discutiu. Você aceitou a culpa. Mas, à noite, deixou uma janela destrancada. Nada foi roubado, nada aconteceu. Mas o medo se instalou. A casa, pela primeira vez, não parecia tão segura para eles. E você percebeu algo novo. Você não precisava fazer nada grande. Pequenos desequilíbrios já causavam estrago suficiente. Você não se via como alguém ruim. Ainda não. Você se via como alguém que estava se defendendo de um sistema injusto. Cada pequena atitude vinha acompanhada da mesma frase interna. Depois do que eu passei, eu mereço. E essa frase funcionava como um escudo. Sempre que uma pontada de culpa tentava surgir, ela era abafada por memórias antigas. Pelas humilhações, pelos olhares, pelas risadas. Você começou a perceber que o passado era uma ferramenta poderosa. Ele explicava tudo, justificava tudo. E, sem perceber, você já não usava o trauma apenas para entender quem você era. Usava para decidir quem podia sofrer um pouco mais. O problema é que você não percebe quando cruza a linha, porque, quando cruza, ela já vinha sendo empurrada há muito tempo, enquanto você acreditava estar apenas se protegendo. Algo dentro de você começava a se mudar silenciosamente, não como reação, mas como escolha. O que antes exigia justificativa agora vinha automático. Você já não pensava tanto antes de agir. A decisão acontecia primeiro, a explicação vinha depois. E quase sempre vinha convincente. As pequenas atitudes começaram a se repetir sem o peso inicial. Não havia mais aceleração do coração. Não havia mais aquele frio na barriga. Havia método. Você sabia exatamente quanto tempo podia atrasar sem levantar suspeitas. Sabia quais dias a patroa estava mais distraída. Sabia quando o marido chegava cansado demais para notar detalhes. Sabia onde pisar. E, principalmente, sabia que ninguém estava realmente te observando. Eles continuavam falando de você como se você não entendesse. Como se sua presença fosse um ruído de fundo. Essas pessoas são assim mesmo. Tem que ficar em cima. Se der mole, montam em cima da gente. Você ouvia tudo, e cada frase funcionava como uma autorização silenciosa. Se eles já esperavam o pior porque você deveria se esforçar para provar o contrário, você começou a deixar de corrigir erros que não eram seus. Quando uma louça parecia quebrada, você recolhia os cacos em silêncio. Quando algo sumia, você não se oferecia para ajudar a procurar. Aprendeu que assumir culpa não diminuía o castigo, então passou a apenas absorvê-lo.
E absorver, naquele contexto, significava guardar. O dinheiro do envelope virou rotina mensal. Nunca muito, nunca de uma vez, sempre o suficiente para parecer acaso, sempre pouco demais para levantar certeza. Você dizia a si mesma que era compensação, horas extras, desrespeito acumulado, humilhações nunca reparadas. E essa conta nunca fechava, porque a dor parecia sempre maior. Você também passou a interferir menos. Quando ouvia uma discussão do casal, não tentava mais abafar o clima para proteger os filhos. Não era sua função. Nunca foi reconhecido quando você tentou, então você deixava acontecer. Percebeu que o silêncio, às vezes, machuca mais do que qualquer palavra. Com o tempo, a casa começou a mudar de clima. Nada visível, nada concreto, mas havia tensão. Objetos apareciam fora do lugar, portas esquecidas, luzes acesas à toa, pequenos sinais de desorganização que eles não sabiam explicar. A patroa começou a desconfiar do marido. O marido começou a desconfiar dos filhos. Os filhos começaram a se vigiar entre si. E você continuava ali, constante, silenciosa, presente. Era curioso como ninguém desconfiava de você. Não porque confiavam, mas porque você não parecia importante o suficiente para ser ameaça. Você percebeu isso num comentário jogado ao acaso. Ela nem teria coragem. Aquilo ficou ecoando na sua cabeça por dias. Coragem, você não se sentia corajosa. Se sentia cansada. E cansaço, às vezes, faz coisas que coragem nunca faria. Você começou a mentir com mais naturalidade. Nada grande, nada elaborado. Mentiras pequenas. Funcionavam melhor. Quando perguntavam se você tinha visto algo, você dizia não lembro. Quando questionavam horários, você respondia acho que foi assim. E percebeu que a dúvida fazia mais estrago do que a negação. Eles começaram a discutir por coisas que você sabia a origem. Você assistia de longe passando pano, lavando louça, como se não fosse parte da equação. E, tecnicamente, não era. Você não fazia nada diretamente. Apenas deixava de impedir. Um dia, a patroa te chamou para conversar. Disse que sentia você distante. Disse que parecia que você não se importava mais. Você ouviu tudo em silêncio. Quando ela perguntou se estava tudo bem, você respondeu que sim, com educação, com respeito. Ela pareceu aliviada. Isso te ensinou algo importante. As pessoas preferem conforto à verdade. Naquela semana, algo maior aconteceu. Uma conta alta apareceu. Um gasto que ninguém assumia. Uma acusação indireta começou a circular. Você sabia exatamente de onde vinha. Tinha ouvido a conversa. Tinha visto o cartão sendo usado. Você poderia ter esclarecido. Bastava uma frase. Mas não disse nada. Assistiu à discussão crescer. Assistiu às acusações se espalharem. Assistiu à confiança rachar. E, pela primeira vez, sentiu algo diferente do equilíbrio. Sentiu controle. Não o controle arrogante que você via neles, mas um controle silencioso, invisível. Você não gritava, não mandava, não exigia. Apenas observava o efeito das ausências. E começou a entender que poder nem sempre está em quem fala mais alto. Às vezes, está em quem decide quando ficar calado. Foi nessa fase que você parou de se perguntar se estava errada. A pergunta mudou. Agora era outra. Por que eu deveria ser melhor com quem nunca tentou ser justo comigo? E essa pergunta te acompanhava como uma justificativa permanente. As humilhações não tinham acabado, mas agora você as recebia diferente. Cada comentário atravessado vinha acompanhado de um pensamento frio. Você não faz ideia do quanto depende de mim, e isso te dava uma sensação estranha de segurança. A casa começou a se deteriorar emocionalmente. Não havia mais leveza, só desconfiança. E você percebeu que aquilo já não era apenas reação. Era padrão. Você não esperava mais ser atacada para agir. Você já agia antes, não por ódio declarado, mas porque aquilo tinha virado normal. E o mais perigoso da normalização não é o que você faz, o que você deixa de sentir. Você não sentia mais culpa, não sentia mais medo, sentia apenas que estava no controle de algo que, pela primeira vez na vida, não te esmagava. Sem perceber, você tinha deixado de ser alguém ferida tentando sobreviver. Tinha se tornado alguém que sabia exatamente onde pressionar para causar dano. E escolhia quando fazer isso. E enquanto você acreditava que ainda era a mesma pessoa, o mundo ao seu redor já começava a pagar o preço de quem você estava se tornando. Até então, tudo o que você fazia podia ser explicado. Nem sempre defendido, mas explicado. Nada parecia grande o suficiente para ser chamado de maldade. E era exatamente isso que tornava tudo mais fácil. Você se acostumou a viver naquele espaço cinza, onde ninguém é totalmente certo e ninguém é completamente errado. Onde as coisas acontecem mais por omissão do que por ação. Mas toda linha empurrada demais acaba rompendo. E você não percebe quando isso acontece. Porque, quando percebe, já passou. Tudo começou com uma conversa que você não deveria ter ouvido, mas ouviu. Era fim de tarde. Você estava passando o pano no corredor quando o marido atendeu o telefone no escritório. A porta ficou entreaberta. Sempre ficava. Ele falava baixo, mas nervoso. O tipo de nervosismo que você aprendeu a reconhecer. Não, agora não dá. Se isso vier à tona, acaba com tudo. Você diminui o ritmo do pano. Não por curiosidade, por instinto.
Ele falava de dinheiro, de um erro antigo, de algo mal resolvido. Quando desligou, saiu do escritório com o rosto fechado e deu de cara com você. O olhar durou um segundo a mais do que o normal, como se ele tentasse decidir se você tinha ouvido. Já terminou aqui? Você respondeu que sim, com naturalidade. Ele assentiu e foi para o quarto. Naquela noite, você pensou naquela conversa mais do que deveria, não porque queria se meter, mas porque entendeu o peso do que tinha ouvido. Não era um detalhe, era algo que poderia derrubar a família inteira. Nos dias seguintes, o clima ficou pesado. O marido passou a chegar mais tarde. A patroa começou a desconfiar. As brigas aumentaram. Você estava no meio de tudo isso, invisível, mas sabendo demais. Foi então que a patroa te chamou para conversar. Disse que precisava de confiança. Disse que sentia que algo estava errado. Perguntou, de forma indireta, se você tinha notado algo estranho no comportamento do marido. A pergunta ficou suspensa no ar. Ali, você tinha escolha. Você podia dizer que não, podia se manter fora. Mas algo dentro de você respondeu antes da razão. Você disse que tinha percebido ele nervoso. Disse que ele andava escondendo o celular. Disse que parecia preocupado com dinheiro. Nada era mentira, mas não era toda a verdade. Você falou com cuidado, como quem não quer acusar, mas planta dúvida. A patroa ficou em silêncio. Os olhos se encheram de perguntas. Você acha que ele está me enganando? Você respondeu com um encolher de ombros. Um gesto pequeno, quase inocente, mas aquele gesto pesou toneladas. A partir daquele dia, a casa virou campo de guerra. Discussões mais altas, portas batendo, olhares atravessados. Você continuava trabalhando normalmente, mas agora sentia algo diferente. As consequências eram visíveis. E você não parou. Quando ouviu outra ligação suspeita, comentou de forma casual. Quando viu um extrato esquecido, deixou à vista. Não inventava nada, só guiava. Pela primeira vez, alguém saiu realmente ferido. A patroa passou a vigiar o marido, a confrontá-lo, a exigir explicações. Ele negava. Ela não acreditava. Você observava tudo de longe, até o dia em que a discussão saiu do controle. Você estava na cozinha quando ouviu o grito. Depois, o barulho de algo quebrando. A patroa apareceu com o rosto vermelho, chorando, dizendo que ele tinha confessado um erro financeiro grave do passado. Uma dívida escondida. Um empréstimo mal explicado. Ela dizia que a casa podia ser perdida. E tudo estava ruindo. Você sentiu um aperto no peito, por um instante, mas o pensamento veio rápido. Eles nunca pensaram em você quando humilharam. Naquela noite, o marido dormiu no sofá. No dia seguinte, saiu cedo e não voltou para o almoço. A casa estava silenciosa, pesada. A patroa te agradeceu. Ainda bem que você me avisou. Você foi leal. Leal. A palavra ficou ecoando. Você se sentiu importante, reconhecida. Algo que nunca tinha sido ali. Mas, junto com isso, veio algo novo. Um medo leve, porque pela primeira vez você não estava apenas reagindo, você tinha interferido diretamente, e interferência deixa marcas. Nos dias seguintes, o marido começou a te evitar. Não falava, não olhava, você percebeu o desprezo nos olhos dele. E, curiosamente, isso não te feriu, te fortaleceu. Mas havia um detalhe que você ignorou. O filho mais velho tinha ouvido parte de uma conversa. Ele te observava diferente agora, mais atento, menos indiferente. Um dia, ele te perguntou, sem rodeios: você contou coisas da nossa casa para minha mãe? Você respondeu que apenas disse o que viu. Ele ficou em silêncio, mas o olhar dizia que ele não acreditava totalmente. Aí, algo mudou. Pela primeira vez, você não era só invisível, era presença, e presença chama atenção. Você começou a sentir o peso das próprias ações, não como culpa, mas como risco. Mesmo assim, você seguiu, porque voltar atrás agora significava admitir que tinha ido longe demais. E admitir isso exigiria algo que você já não tinha mais: vulnerabilidade. A casa já não era a mesma, a família já não era a mesma, e, gostando ou não, você tinha sido parte ativa disso. Você ainda se dizia vítima, ainda se lembrava das humilhações, mas, em algum ponto daquele processo, uma verdade incômoda começou a se formar, mesmo que você não quisesse encarar. Você não estava apenas pagando na mesma moeda, você estava escolhendo quem sofreria, e esse tipo de poder, uma vez experimentado, raramente é usado só uma vez. Ela chegou numa segunda-feira chuvosa, discreta, calada, com o mesmo olhar que você reconheceu imediatamente. Era mais nova do que você quando começou ali. Tinha a postura encolhida de quem ainda não aprendeu a ocupar espaço nenhum. Segurava a bolsa contra o corpo como se alguém pudesse arrancá-la a qualquer momento. A patroa explicou rápido: vai ajudar você nos dias mais pesados. Não perguntou sua opinião, nunca perguntava. Você observou a menina enquanto mostrava a casa, os corredores, as regras não ditas, os horários que não podiam ser quebrados. Ela ouvia tudo com atenção exagerada, assentia demais, pedia desculpas
sem necessidade. Você se viu ali, e isso te incomodou mais do que qualquer humilhação recente. Nos primeiros dias, ela errava. Errava como você errou um dia. Confundia produtos. Demorava mais que o esperado. Se atrapalhava com a rotina. A patroa não teve paciência. Já expliquei isso. Presta atenção. Simples, você observava de longe. Quando a menina derrubou um copo, o silêncio foi o mesmo da vez em que você ajoelhou no chão para limpar os cacos. O mesmo olhar de acusação. A mesma frase atravessada. Cuidado, isso não nasce em árvore. A menina se abaixou rápido demais. As mãos tremiam. Você percebeu um pequeno corte no dedo. Ela não reclamou. Naquele instante, algo estranho aconteceu dentro de você. Você não sentiu raiva dos patrões, sentiu impaciência com ela. Pensou que ela precisava aprender, que o mundo não era gentil, que ninguém ia protegê-la. E essa linha de pensamento te assustou só por um segundo. Noite, enquanto guardavam os materiais juntas, a menina falou baixo. Eles são sempre assim? Você respondeu que dependia do dia. Ela suspirou, disse que precisava muito daquele trabalho, e tinha tentado outros lugares, mas sempre acabava saindo. Eu tento fazer tudo certo, você assentiu. Mas, por dentro, pensou algo que nunca teria admitido em voz alta. Fazer tudo certo não te salva. Nos dias seguintes, você começou a reparar nas diferenças entre vocês. Ela ainda se desculpava, ainda tentava agradar, ainda acreditava que esforço gerava respeito. Você sabia que não. Sem perceber, começou a testá-la. Quando a patroa reclamava de algo, você deixava que a menina assumisse a frente. Não a empurrava, apenas não intervinha. Quando um objeto sumia, você ficava em silêncio enquanto a atenção se voltava para ela. Era mais nova, mais insegura, mais fácil de pressionar. Você dizia a si mesma que não estava fazendo nada, que apenas não estava se sacrificando por alguém que precisava aprender a se virar. Mas, no fundo, havia algo mais. Você queria ver o que ela faria. Ela suportava calada, chorava escondido no banheiro, voltava com o rosto lavado e o sorriso fraco. Um dia, ela te perguntou como você aguentava tanto tempo ali. Eu não conseguiria. Você respondeu com algo automático. A gente se acostuma, mas a frase soou vazia até para você. Certa tarde, a patroa acusou a menina de ter pegado o dinheiro da bolsa. Sem prova, sem certeza. Você sabia que não tinha sido ela. Tinha visto a patroa tirar o dinheiro antes. A menina tentou se explicar. A voz falhou. As palavras se embolaram. O olhar da patroa veio em sua direção. Esperava confirmação, ou negação. Você teve a chance de encerrar aquilo ali. Mas algo dentro de você travou. Você pensou em todas as vezes que ninguém te defendeu. Pensou no silêncio que teve que aprender. Pensou que talvez aquilo fosse parte do processo. Então você disse, eu não vi. Não acusou, não mentiu diretamente, mas também não protegeu. A menina foi dispensada mais cedo naquele dia. Saiu cabisbaixa, sem olhar para trás. Naquela noite, você dormiu mal. Não por culpa, mas por incômodo. Porque pela primeira vez, alguém tinha passado exatamente pelo que você passou. E você tinha escolhido não ser diferente. Nos dias seguintes, a menina voltou ainda mais quieta, mais contida, mais frágil. Mas algo novo apareceu. Um limite. Quando a patroa levantou a voz, a menina respondeu. Baixo, mas respondeu. Disse que não tinha pegado nada, que não aceitava ser tratada assim. O clima ficou pesado. Você observou com atenção. Aquilo poderia ter sido você anos atrás, mas não foi. A patroa ameaçou demitir. A menina disse que preferia sair a continuar sendo acusada. E saiu, sem choro, sem escândalo. Você ficou parada na cozinha, segurando um pano que não precisava mais ser passado. Sentiu algo difícil de nomear. Não era admiração, não era inveja, era confronto. Ela tinha passado por menos tempo de humilhação que você, mas tinha escolhido parar antes de se quebrar. Você voltou para casa naquela noite pensando nisso. Pensou em quantas vezes poderia ter saído, em quantas vezes escolheu ficar, em quantas vezes usou o passado como desculpa para o presente. No dia seguinte, a patroa comentou, essas meninas de hoje não aguentam nada. Você assentiu, mas por dentro, algo rachou, porque você sabia que não era sobre aguentar, era sobre até onde você aceita ir e quem você se torna no caminho. A ausência da menina deixou a casa mais silenciosa, mais pesada, e deixou você sozinha com algo que vinha evitando encarar. Ela teve menos paciência que você, menos resistência, mas talvez tivesse mais coragem, e isso te incomodava profundamente, porque se alguém, vivendo algo parecido, fez escolhas diferentes, então talvez o problema nunca tenha sido só o que aconteceu com você. Talvez o problema fosse o que você decidiu fazer depois. E essa possibilidade era mais difícil de engolir do que qualquer humilhação. A casa começou a esvaziar antes de ficar silenciosa. Primeiro, o marido saiu de vez, levou poucas coisas, nenhuma lembrança. Depois vieram os advogados, os papéis, as ligações sussurradas na sala. A patroa andava pela casa como quem perdeu o chão, mas ainda tentava manter a postura. Você continuava ali, sempre ali. Agora não entrava mais pela porta dos fundos. Ninguém mandava, ninguém corrigia. Você tinha se tornado indispensável. A patroa te chamava para conversar à noite. Perguntava o que você achava. Confiava. Sem você, eu não teria sobrevivido a isso. Você ouvia em silêncio.
porque, no fundo, sabia que aquela frase tinha mais de um sentido. Com o tempo, a casa começou a mudar. Objetos vendidos, funcionários dispensados, a rotina encolheu. Mas você permaneceu, até o dia em que o filho mais velho voltou. Ele estava diferente, mais sério, mais atento. Sentou-se à mesa da cozinha, exatamente onde você costumava tomar café em pé anos atrás. Posso falar com você? Você assentiu. Ele não elevou a voz, não acusou. Eu fiquei pensando muito em tudo o que aconteceu. E percebi uma coisa, você esperou. Nada disso teria sido possível sem alguém observando de perto. Você sentiu o coração acelerar, mas manteve o rosto sereno. Você sempre esteve aqui. Silêncio. Não estou dizendo que você inventou algo, mas você escolheu o que dizer e quando dizer. Ele respirou fundo. Você já se perguntou se foi isso que destruiu minha família? A pergunta não era raiva, era cansaço. Você respondeu com a verdade mais confortável. Eles já estavam destruídos. Ele assentiu. Talvez, mas alguém empurrou. Você não negou. Ele se levantou. Eu não vou contar isso para minha mãe. Ela precisa de você agora. Ele caminhou até a porta e parou. Mas eu quero que você saiba que eu sei. A porta se fechou. E, com ela, algo dentro de você também se fechou. Nos dias seguintes, você percebeu que o controle tinha um preço. Agora você era vista, observada. A patroa passou a te procurar para tudo. Sem perceber, começou a depender demais. Perguntava o que vestir, o que fazer, em quem confiar. Você poderia ter parado, mas não parou, porque percebeu algo ainda mais perigoso. As pessoas preferem ser conduzidas a assumir responsabilidade. Você passou a decidir pequenos detalhes. Depois, coisas maiores. A patroa se tornou mais frágil, mais insegura, e você mais firme, até o dia em que ela recebeu uma ligação. Um acordo judicial tinha sido fechado. Parte dos bens seriam vendidos. Ela teria que se mudar. Ela chorou, te abraçou. Eu não sei o que faria sem você. Você sentiu um aperto estranho no peito. Não era culpa, era reconhecimento demais. Naquela noite, você tomou uma decisão. Arrumou suas coisas, poucas, sempre teve poucas. Na manhã seguinte, quando a patroa acordou, você não estava mais lá. Nenhum bilhete, nenhuma explicação. A patroa ligou, mandou mensagens, nada. Você desapareceu da mesma forma que sempre esteve, sem ser notada até fazer falta. Meses depois, você começou em outra casa, outro bairro, outra família. O mesmo olhar curioso, o mesmo silêncio atento. No primeiro dia, alguém fez um comentário atravessado, um daqueles que parecem pequenos demais para virar problema. Você abaixou a cabeça, pediu desculpa. Aprendeu rápido os horários, as conversas, as fraquezas, tudo de novo. Mas havia algo diferente agora. Você sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia que não precisava ir longe demais. Bastava esperar. A história termina aqui, não com punição, não com redenção, mas com uma pergunta que não te deixa em paz. Se alguém aprende a usar a própria dor como arma, essa pessoa ainda é só uma vítima? Porque talvez o verdadeiro perigo nunca tenha sido a humilhação. Talvez tenha sido o momento em que alguém descobriu que, sendo invisível, podia controlar tudo. Antes de sair, deixa eu te perguntar uma coisa. Se fosse você no lugar dela, teria agido diferente? Se essa história te fez pensar, se inscreve no canal. Aqui, cada vídeo é um espelho, e nem sempre o reflexo é confortável. Comenta aqui embaixo, vítima ou vilã? A gente se vê no próximo vídeo e se fosse você...